Anilerim, Leculan, Catovim, quem? Etilu Catovim. Shalom, Shilanu e Yeshua Hamashia. Saúdo a todos os escritos e não escritos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei a que horas você vai estar assistindo este vídeo, portanto, Shalom Boker. Uma manhã de paz, ou uma paz do Senhor Jesus Cristo, venha inundar a sua manhã. Ou de modo geral, Shalom Yom, paz para todo o seu dia, um bom dia de paz. O Erev Tov, conforme a hora que você está assistindo, uma boa tarde de paz. O Laila Tov, já chegando aí a uma alta noite, uma madrugada, né? Conforme o horário que você está assistindo, uma noite, uma madrugada de paz. Que o Senhor Jesus Cristo venha lhe abençoar, a você e a todos nós. Vamos para mais uma aula, a história por trás de a história. Aula 8. Na aula 7 nós recebemos ali uma mensagem do excelentíssimo irmão Demétrio, para quem nós mandamos aí Shalom Adonai, louvado seja Deus e Yeshua Hamashia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o nosso irmão Demétrio, grande abraço, meu irmão, e a todos que estão aí, os inscritos e não inscritos, sempre aí, cadeira cativa, né? Aqueles que buscam aprender, conhecer, crescer na graça e no conhecimento. Aula 8, desde a 7, iniciamos um propósito e através de algo que nos disse o irmão Demétrio e outros mais, nasceu no nosso coração o desejo de estar trazendo, propriamente dito, as referências bíblicas em partes por partes, né? Pouco a pouco vamos trazer aqui a prova deste calendário em datas. É claro que não vai dar para fazer em uma dezena de vídeo aula, né? Vamos trabalhando aqui, e aqueles que desejar conhecer, acompanhem o nosso canal, vá curtindo, compartilhando. Inscreva-se aquele que ainda não é inscrito, para que o nosso canal possa assim atravessar fronteiras e levarmos o conhecimento além, e que Deus possa estar assim lhe abençoando. Esta primeira introdução aqui, eu gostaria de trazer ao vosso conhecimento calendário da Bíblia, autor J.C. Nóbrega, esse que nasceu em rabiscos, né? Em 1982, foi concluído o seu esqueleto, sua maior parte, a parte grossa, a base, por assim dizer, deste livro, ela foi concluída até 2005. De lá para cá nós viemos aí corrigindo e recheando, colocando mais algum esboço, né? Então, nós desejamos hoje, nesta introdução de a história por trás de a história, deixarmos para você aqui o prefácio desse livro, para que aos poucos também você vá conhecendo, né? O livro em si, o calendário da Bíblia, que na verdade é o calendário de Deus que se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Bereshit, capítulo 1, a partir do versículo 1, toda a criação de Deus ali, e no dia 4 ele criou o calendário da Bíblia, o calendário de Deus. E nós tomamos para nós esse título de livro, né, calendário da Bíblia. Na verdade o calendário está lá em Bereshit, capítulo, aliás no dia 4 de Bereshit, no dia 4 da criação. O prefácio deste livro. O calendário da Bíblia é um livro que me foi revelado ao longo de vários anos, cujo conteúdo me foi sendo gotejado paulatinamente, por partes e cada parte em datas, cidades e estados distintos. Este livro é um fruto de muita dedicação, oração e de um assíduo exame das Escrituras, a Bíblia Sagrada, plena em harmonia, carta magna, fidedigna e imutável a inerrante palavra de Deus. Quero aqui ressaltar que o calendário da Bíblia, apesar de ter sido editado
em dias modernos em que se tem a tecnologia avançada, foi escrito à mão e o seu conteúdo é resultado de muitos anos de pesquisa sobre a ciência dos homens e história secular de Roma, parte do conhecimento ali sobre o historiador romano Tito Livio, que também era outro cronista, né? Tentou ali escrever e datar a história de Roma com os seus personagens. Assim está dito dele que ele tentou datar, né? Pela graça de Deus nós conseguimos, para aqueles que desejarem conhecer o calendário da Bíblia, datado de Adão até Jesus. Pela graça de Deus nós conseguimos concluir, realizar este grande sonho, esse grande desejo do nosso coração, que nasceu aos 8 anos de idade como rabiscos, como aqui está escrito. Mas em 2020 ele veio a se tornar, por incentivo de outros, ao nosso coração, veio a se tornar um livro realmente, né? Mas era apenas meus rabiscos. Desde 8 anos de idade comecei a conhecer. E em 1982, aos meus 12 anos de idade, então eu comecei a pesquisar e estudar a Bíblia Sagrada com mais afinco, no desejo de concluir o calendário, mas não tinha um desejo no meu coração de ser um livro. Isso veio acontecer em 2020. Portanto, prosseguindo aqui sobre Tito Livio, né, historiador romano, algumas citações, correlações do calendário e monumentos históricos que ele cita no seu livro e que nós conhecemos da história, né? Em livros didáticos também pesquisei, estudei, e em busca da verdade através da palavra de Deus, o Criador, e escrito em um cenário, foi o meu escritório, né? Temos aí um vídeo em que nós, no nosso canal, o Calendário da Bíblia 1 Oficial, nós falamos sobre o nosso escritório, fizemos um vídeo, né? Conheça, compartilhe, curta. A saber, no monte, aonde em algumas regiões chama-se serrote, outros chamam serra, né? Na Bíblia fala monte. Eu aprendi esta linguagem. No monte onde passei por muitas vezes, 3 dias e 3 noites, de forma a me esvaziar, meditar nas verdades e mistérios de Deus e em oração, com o objetivo de que Deus me revelasse o caminho das pedras até o calendário da Bíblia e os grandes mistérios nele contidos. Estudar o livro, o calendário da Bíblia, é mergulhar em um universo de conhecimento sobre a história da antiga Grécia e outras importantes cidades antigas como Roma e sua data de fundação, sobre a criação do calendário de muitos povos e suas respectivas reformas, bem como a história do Coliseu, entre parênteses aqui e aspas, uma das grandes maravilhas do mundo, né? Que, ressaltando aqui, que está entre parênteses e aspas, porque na verdade o que lá aconteceu não podemos chamar de maravilhas, né? Ali está a grande história do povo de Deus, aonde serviu ali de espetáculo para os outros, aonde muitos foram mortos, derramaram ali o seu sangue. Tem até um hino da Mara Lima, né? Dando aqui o nome dela para ver se ela fica famosa, dando uma certa ajuda, né? Para que ela fique famosa. E a grande importância de tudo isso nos dias odiernos, nos dias em que vivemos, pois vamos partir para o nosso estudo, a história por trás de a história. Inscreva-se, compartilhe, deixe aí o seu like, para que nós possamos levar além das fronteiras a palavra de Deus, o conhecimento. Vamos ao próximo capítulo, dando assim início ao que planejamos para esta aula. Veja aqui, o planeta Terra submerso em águas, antes da criação. Bereshit 1, 1 e 2. 2 versículos, obra do dia 2 e 3. Veja o segundo e terceiro dia da criação. Gênesis, do capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 10. Você vai ver
nesta referência de Gênesis, para o seu conhecimento, para que você tire suas dúvidas e venha a conhecer a palavra de Deus e descobrir a verdade sobre a criação e sobre tudo que disseram, como tudo se criou. Vamos aqui a um estudo da fundação da criação, como tudo se deu, como era antes. Vamos aqui aprender um pouco mais sobre esta verdade. Gênesis capítulo 1, versículos 6 ao 10. Se você estudar aí em sua casa, abrir a sua Bíblia e buscar conhecer, você vai ver que a partir do versículo 6 até o versículo 10, você vai ter aí segundo dia e terceiro dia. O que quero dizer com isso? E quero dizer que, como continuamos aqui, não houve dois princípios, como afirma a ciência. Por que eu trouxe esse texto? Porque eu trouxe isso aqui à nossa aula? Porque os historiadores, os teólogos, criam nesse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que é a introdução de Bereshit, no livro de Gênesis. Nesta introdução, onde diz, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Versículo 2 vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Quando você estuda a partir do versículo 6 e 10, você vê que o que eles criam aqui, entre o versículo 1, eles pegam o versículo 1 e versículo 2 para o seu esclarecimento, para que você possa estar crescendo na graça e no conhecimento da verdade. Eles se apoiam nesses dois versículos, a ciência, a teologia, se apoia nesses dois versículos para dizer que houve dois princípios, devido esses dois versículos trazer que Deus já criou os céus e a terra. Mas quero chamar a sua atenção para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a verdade da criação e do poder de Deus. Que o segundo dia só vai se dar a partir do dia 6. E esses mesmos elementos aqui criados, céus e terra, esses dois aqui que foram criados, aqui no primeiro versículo que você vê, Bereshit bara Elohim, et Hashamayim, veet Haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nesse versículo você vê que ali tem um princípio onde eles se apoiam, porque ali contém já a criação desses dois elementos. Mas quando partimos a partir do versículo 6 até o 10, você vai ver que a conclusão é a prova de que isso aqui é apenas uma introdução a tudo que fez, e a partir do versículo 6 está dentro, nem sequer no primeiro está. Não está nem no primeiro dia, apesar que já no primeiro versículo, versículo 2, fala aqui da criação desses dois elementos, céus e terra, desses dois, por assim dizer, terra, o planeta, né? E os céus, onde habita Elohim, o El Shaddai, o grande e todo-poderoso Deus. Então, nós vemos aqui esses dois que foram criados, por introduzir no primeiro versículo, dizem ser haver um espaço de bilhões de anos, onde muitas vezes aí a ciência apoia a criação de outros seres enormes antes da criação de Deus. E aqui estamos para estudar sobre isso e descobrimos a verdade à luz da palavra de Deus, né? Portanto, a partir do versículo 6 até o versículo 10, você vai ver que este mesmo versículo 1 e 2 é onde ele vai criar a terra e os céus. Então, se você observa como base o segundo dia, a criação do céu, e o terceiro dia, a criação da terra, ou aonde Deus traz a vida também, né? A terra, onde ele começa a criar a erva verde, foi a primeira das coisas que ele criou sobre a terra, a erva verde.
E se você observar a história secular, a ciência, o que afirma a própria teologia, você vai ver que eles mudam a palavra de Deus, tornam a palavra de Deus em mentira. E Deus disse, né, que ai daquele que acrescentar um tio ou um jota. Imagine você colocar uma criação inteira, uma evolução, a criação de enormes seres sem que Deus o tenha criado. Vamos ver a verdade sobre isso, observando à luz da palavra de Deus, que não tem fundamento esta doutrina, esta diretriz, esta ciência. Não tem fundamento, ela não se enraiza, ela não tem firmeza, porque a palavra de Deus é verdade e desmente a mentira. Ainda que os homens tentem desconstruir a verdade de Deus, tornando-a em mentira, ou em uma criação, assim diminuindo o poder de Deus, quero chamar a sua atenção, desde já, para algo que vamos falar mais aprofundados no último capítulo desta aula. Vamos trazer uma surpresa para você, você que crê em uma outra criação, você que crê na evolução, você vai ter uma surpresa no final desta aula. Você vai ficar surpreso com a notícia que você vai ouvir. E vou já dizendo de antemão que você pode pesquisar e descobrir que não sou eu quem falo, ou não sou só eu quem falo, mas já existe alguém que chegou ao conhecimento. Vou adiantando para você que é sobre a última frase em vida, uma das últimas frases em vida que disse o Charles Darwin. Vou lhe dizer também o que foi que recomendou sabiamente a sua esposa. Provavelmente, pelo que ela deixou dito, ela tinha conhecimento das escrituras sagradas quando recomendou tal frase a ele. Uma frase profunda. No final desta aula você vai ficar sabendo, conhecendo esta verdade. Então, nós vemos também que quando você pesquisa sobre Charles Darwin, o navio Beagle, né? O Beagle, navio em que ele navegava fazendo as suas pesquisas, seus estudos, tinha também ali um capitão com quem ele dividia, né, uma cabine pequena. E os dois, de vez em quando, começavam a discorrer sobre a criação, porque prova que o capitão, a história prova, que o capitão do navio Beagle, no qual os dois navegavam, ele tinha conhecimento das escrituras sagradas, e os dois entravam sempre em debates, porque o capitão defendia a Bíblia Sagrada, a criação de Deus, o poder de Deus através das escrituras sagradas. E ele, teimosamente, não ouvia, discutia, acreditando na ciência, né, da evolução, essa criação, e também acreditando em haver bilhões de anos. Ele foi um dos que muito alimentou esta ideia. Agora, o que você vai ouvir, que foi dito, uma das últimas frases dele com vida, no final desta aula, você vai se surpreender. Talvez você nunca pensou que jamais ele pudesse ter dito o que ele disse. E o conselho da sua esposa, sabe o conselho, um conselho de quem tem o conhecimento da palavra de Deus, conhece o poder de Deus. Somente alguém que tenha este conhecimento e este temor poderia dar tal conselho. No final desta aula, vai ser uma surpresa para aqueles que defendem, aqueles que são naturalistas, né? E que defendem a ciência da evolução de Charles Darwin. Prosseguindo aqui, já vimos aqui sobre os dois princípios. Veja aqui agora o versículo 3 do capítulo 1 de Bereshit. Disse Deus, haja luz e houve luz. A luz sobre a imensidão das águas. A terra ainda, pulando aqui o parêntese,
não existe, e isso nos prova a ausência da vida. Pulamos aqui o parênteses na leitura, né? Não existe, e isso nos prova a ausência da vida. Ou seja, até aqui quando Deus disse haja luz e houve luz. Vai o Elohim e Ehior, vai Ehior. E disse Deus, haja luz e houve luz. Nós vemos que esta luz que Deus criou através do seu poder, através da sua palavra, através do verbo, este verbo já introduzindo aqui, como falamos na aula passada, este verbo é Jesus Cristo, a palavra encarnada, a palavra que encarnou, a que João Batista falou, aprovou, confirmou que este verbo, a palavra de Deus, que foi encarnada, e nós conhecemos ele, pois ele habitou entre nós, conhecemos através da Escritura Sagrada, e do Espírito que em nós habita, que testifica esta verdade conosco, através do penhor que ele nos deu, o seu Espírito Santo. A prova de que ele estaria conosco é a presença do Espírito Santo que sentimos, e é uma experiência que falta palavras para explicar, tamanha experiência, tamanha alegria que sentimos quando estamos ali em contato, em comunhão com Deus e sentimos o seu Espírito Santo. É algo tremendo, é algo indizível. E isto nos prova a existência do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Com tamanha alegria que sentimos, algo verdadeiramente sobrenatural, que jamais poderíamos imitar, construir ou fingir de nós mesmos, né, do homem natural. Mas vemos que é algo que Jesus prometeu e que cumpre-se em nós. Cumpre-se a sua verdade, o seu penhor, a garantia que ele nos deu. Promessa como penhor, como garantia. E no seu dado tempo ele determinou ali sobre os seus discípulos e sobre todos aqueles que creem, recebem Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador, recebem as maravilhas, as bênçãos que foram predestinadas para nós, né? Estava lá em Efésios, na aula passada já falamos sobre isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, Filho de Deus, do Elohim, ele já existia antes da criação deste princípio aqui, como falamos bastante disso na aula passada. Vale a pena você estar revendo esta videoaula 7, pois estamos aqui na videoaula 8, falando sobre quando Deus manifestou o seu poder através da sua palavra e disse haja luz e houve luz. Quero aqui trazer a você a clareza deste assunto, a verdade. Para você que lendo a Escritura ainda não percebeu, quando Deus disse haja luz, esta luz raiou sobre um imenso mar de água, porque era assim que se encontrava no lugar que hoje nós temos terra, temos expansão, e acima dessa expansão temos os céus, conforme tudo que Deus criou. Os céus foi criado no segundo dia, a terra do segundo para o terceiro dia. Vemos isso aí no texto passado, do capítulo passado desta aula que falamos. Então, quando Deus disse haja luz, foi sobre águas, porque a Bíblia vai explicar nesse texto que o Espírito de Deus se movia sobre estas águas quando disse haja luz. E esta luz, ao raiar, ela não brilhou sobre a terra. Você vai ver que esta luz brilhou, raiou sobre o imenso mar de água que aqui havia, aonde o Espírito de Deus pairava sobre estas águas, e aí esta luz raiou. Não havia ainda a terra, a porção seca, a qual Deus chamou terra, e nem havia os céus, os quais ele criou no segundo e terceiro dia. Vamos ver isso no próximo capítulo. No próximo capítulo aqui, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e houve separação entre águas e águas. Os céus e a terra criados a partir do segundo dia,
da criação. A formação da primeira semana do calendário da Bíblia. Cada dia de 24 horas, regidos por 12 horas de sol e 12 horas a partir da primeira lua, que foi a lua nova. Tudo iniciou-se com a lua nova. Foi ali que Deus introduziu o calendário, que ele é dividido, determinado, criado, formado pelo sol e pela lua, aonde Deus ia ali detalhando e nos deixou, por sua sabedoria, por sua onisciência, os mínimos detalhes ali, quando ele detalha, né, tarde e manhã. Quando você conhece sobre Israel, você vai ver que ainda hoje eles têm esse mesmo costume bíblico. O dia deles começa às 6 da tarde aqui para nós. O que para nós é 6 da tarde, início de noite, lá para eles é início de dia, ou seja, tarde. A mesma tarde em que iniciou o dia bíblico, o dia de Deus, aonde ele começou a criar e detalhou para nós a sua grandeza de sabedoria, uma grandeza de detalhes, para que nós tivéssemos facilidade em conhecer a verdade, em conhecer a palavra de Deus e o seu poder. Calendário de Deus através do sol e da lua, as 4 luas que banham o nosso mês, cada lua banhando uma semana, e assim sucessivamente os 12 meses que formam o ano, porque disse Deus que era para isso a formação do seu calendário. E nunca mudou, nunca mudou. A Bíblia diz que Deus criou o homem reto, mas ele buscou para si muitas invenções. E uma das invenções do homem foi fazer uma outra criação, uma evolução, um outro surgimento, desconstruindo a verdade e o poder de Deus. Mas a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, o registro mais antigo, ele em sua sabedoria, em seu poder, criou para nós este calendário. No dia 4º, onde já falamos bastante dele na aula passada, na aula 7, aqui estamos na aula 8, vamos prosseguir o nosso estudo. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Você vê que aquilo que eu falei no capítulo passado, né, desta mesma aula, agora há pouco, foi aí onde vem surgir a terra. E eu quero chamar muito a sua atenção para isso. Foi aí onde Deus separou estas águas, e lá estava a porção seca, submersa nesse imenso mar de águas. Veja bem, daí você começa a entender que já não houve 2 princípios, só um só. Porque aqui é o segundo dia, início do segundo dia, e de 24 horas, porque Deus tem poder, ele é o poder. Deus é todo poderoso, o Elohim é todo poderoso. Então, ele em 24 horas a cada dia, detalhadamente detalhou para nós tarde e manhã, o primeiro dia, quando houve luz. Agora, quando ele vai abrir uma expansão, uma abertura entre águas e águas, as quais parte ele separou para cima, e a outra parte ficou aqui nesta terra, e esta ele ajuntou em um lugar, as quais ele chamou mares, e conhecemos até hoje. Daí surgiu a porção seca. Surgiu uma pergunta para os nossos inscritos e não inscritos no nosso canal, levando você a uma reflexão, a fazer um estudo, uma pesquisa em si próprio, em uma introspecção, né? Uma introspecção em um QI. Sabemos que QI é o quociente de inteligência, né? Eu convido você para fazer um quociente de inteligência neste momento em que você está ligadinho no nosso canal, no nosso estudo, na nossa videoaula 8. Você fazer uma reflexão, uma introspecção, um teste de QI consigo mesmo. O quanto, um QI de fé, o quanto é a sua fé em Deus. Você acredita verdadeiramente em Deus? Você acredita que verdadeiramente, como está detalhado na Escritura Sagrada, é verdade que nós somos rápidos em responder, né? Eu creio em Deus.
Esta é uma resposta das mais rápidas que o ser humano tem dentro de si ou na ponta da língua. Eu creio em Deus. Mas faça agora um QI, você que nos ouve, que nos assiste, que assiste a nossa videoaula 8. Faça você um QI. E esse é o nosso propósito, viu? Trazer todo o calendário detalhado para que você venha conhecer. Faça você um QI de fé. O quanto você tem certeza no poder de Deus. O quanto você tem fé, certeza no poder de Deus. Que fé nada mais é que uma certeza divina dada por Deus. O que passa disso é apenas um mero crédito. Você só acredita, mas você não tem fé. Porque quando temos fé, nós cremos verdadeiramente na palavra como ela é. Eu lhe convido a fazer essa introspecção, este QI de fé. Um quociente, o quanto é a sua fé no poder de Deus. Você acredita verazmente que Deus tem poder, assim como fez cada dia de 24 horas, detalhou, determinou que assim fosse o sol, o seu ciclo de 12 horas, a lua 12 horas, completando as 24 horas que formam um dia, os quais ele detalhou tarde e manhã. Você crê verdadeiramente? Ou será que você tem cocheado entre dois pensamentos ou em um mero eu creio? Mas quando se fala que não há princípios, dois princípios, que não há uma eternidade ali de bilhões de anos entre o princípio, versículo 1, e a criação propriamente dita, a partir da luz, que foi o primeiro dia, e a separação das águas, o segundo dia, qual essa expansão ele chamou céus. Será que você acredita no poder de Deus, um mero crédito, ou você tem fé? Quando temos fé, esta fé é muito mais do que um crédito, é uma certeza divina concedida por Deus, por diz que a fé é um dom de Deus. Não é algo que o homem comum possa possuir, possa adquirir. É uma das dádivas, um dos maiores presentes de Deus para o ser humano, para aqueles que começam por crer. Então ele vê que você verdadeiramente começa a acreditar, aí sim ele te dá a fé, a certeza divina no seu poder. E o que você sente no seu coração através deste QI de fé que você passa a fazer? Você crê em Deus, mas quando fala em dia de 24 horas, detalhados pelo próprio Deus, o qual ele revelou a Moisés, lá do Monte Sinai, em o calendário da Bíblia, no ano de 2666. 2666 foi a data em que Deus entregou a lei, os escritos, a Torá, a Moisés, a sua palavra. E muitos também, quando chegam a este ponto, duvidam, criam teses. Teses essas que diz que Moisés era o homem da caverna. Segundo a Bíblia, diz que ele era um homem instruído em toda a ciência do Egito. Eu não sei aonde a ciência encontrou esses homens da caverna. Homens instruídos por Deus, homens de grande sabedoria, homens desenvolvidos em todas as ciências, porque foram ensinados por Deus a fazerem todas as coisas. Uma vez aqui, uma videoaula dessas que nós temos aí no nosso canal, eu fiz uma espécie de brincadeira, mas é também um QI de inteligência. QI de inteligência, o quociente de inteligência, o quanto conhecemos, né? Fiz eu a um amigo uma pergunta, fiz também em um dos vídeos aí, você procurando vai encontrar. Se ele tinha de mente, de cor, o nome que foram dados, um batismo que fazemos, né? Um nome dado a 10 cachorros. Se ele conhecia o nome de 10 cachorros. E se ele poderia de cor recitar o nome de 10 cachorros. Sabemos que há toda espécie de nome, né? Uns bota leão, outro bota tigre, outros bota traíra, outros bota piranha. Existem vários nomes, né? Muitos nomes
que nós damos aos nossos animais, um batismo que fazemos, né? E ele atende por esses nomes, né? Isso é interessante, a inteligência que Deus deu até aos animais. Então veja bem, ele teve dificuldade em encontrar 10 nomes de cor para 10 cachorros. E não é algo muito difícil não. Mas ele encontrou dificuldade. Agora você imagina aos homens que criaram, que não sei onde foi que eles encontraram, esses homens da caverna, esses homens mal informados, esses homens analfabetos, eu não sei onde eles encontraram esses homens. Porque na verdade a caverna, que aí nós conhecemos na história, né, com desenhos de animais que nada mais era que o alfabeto hebraico antigo, né, que eles desenhavam animais, cada animal simbolizava uma letra, né, forma deles se comunicarem mais facilmente. É verdade que isso aconteceu, é verdade que isso está nas cavernas. Agora, que cavernas? As cavernas descobertas aí pela ciência, onde eles adentram e vê esses desenhos e dizem que há bilhões de anos. Jesus. Se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que foi o povo de Deus que pecaram e Deus enviou outras nações contra eles. E colocou neles um temor tremendo, que todo Israel foi até os montes se esconder, e foram ali um número, milhares de famílias, de pessoas, que se esconderam ali e cavaram para si cavernas. Acharam essas cavernas e diz que há bilhões de anos de existência. Menos a verdade, que pela Escritura Sagrada, o registro mais antigo, no qual Deus criou este calendário para nos dar a certeza das coisas. E nós podemos, acompanhando aqui no nosso canal, vamos passar para você passo a passo todo este calendário, para que você fique conhecendo. Estamos aqui na primeira semana, mas nós vamos adiante. Disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Louvado seja Deus. E chamou Deus a porção seca e o ajuntamento das águas chamou mares, aquele que acabei de lhe falar. E viu Deus que era bom. Este versículo 10, né? Vai ao Querá, Elohim, Laiabachar, Eretz, Elomikever, Ramaim, Kahá, Yamim, Vaiare, Elohim, Kitov. Viu Deus que era bom. Louvado seja Deus. E chamou Deus a porção seca e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Veja bem, isso aqui é após o segundo dia. Viu Deus que era bom. Segundo dia, pois aqui ele já fez os céus. No segundo dia, aqui é o terceiro dia, aonde aparece a porção seca, e ele começa agora a dar vida sobre esta terra, comprovando-nos que é isso aqui que está relatado no versículo 1 e no versículo 2, o qual já estudamos aqui no princípio da nossa videoaula. Louvado seja Deus. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Veja, é aqui aonde diz que a terra era sem forma e vazia. Mas está relatado lá no segundo versículo de Bereshit, de Gênesis, o qual estudamos. E aqui a prova que aquele início, aquele princípio, não há espaço entre o versículo 2 e o versículo 11. Se trata do mesmo versículo. Aqueles dois versículos, 1 e 2, foi a introdução que Deus deu para tudo aquilo que fez. Isso é muito normal. Nós conhecemos este princípio,
essa introdução que muitas vezes nós damos para aquilo que também construímos. Vejamos um exemplo. Você conhece um amigo seu que ele passou por um processo longo. Ele trabalhou muitos anos, economizou, comprou um lote, comprou material, economizou o dinheiro do pedreiro para pagar o pedreiro e, enfim, ele construiu aos poucos, ao longo de meses, a sua casa. E após pronta, isso lhe trouxe alegria ao seu coração. Isso acontece com todos nós. Alguém, você mesmo que está aí nos assistindo, talvez alguém já relatou isso para você e é algo bem conhecido da nossa parte. Quando um amigo chega para nós e diz: rapaz, eu construí a minha casa e mobiliei. Construí a minha casa e mobiliei. Veja bem, ele dá uma introdução a nós, a você, que ele construiu uma casa e mobiliou. Foi o que Deus fez no versículo 1 e versículo 2. Construí uma casa e mobiliei. Criou Deus os céus e a terra. E diz o estado que após a terra aparecer era sem forma e vazia. Antes desse terceiro dia aqui que estamos falando, quando ele vai dar o passo a passo, é quando o nosso amigo chega, diz: não, mas como que tu conseguiu? Tu só tinha um salário mínimo? Como que você conseguiu construir uma casa e mobiliar? É o que ele começa a responder, como Deus está aqui nos respondendo. Na semana da sua criação, ele vai dar o processo passo a passo. Como o nosso amigo também, que disse que primeiro, na introdução, pela sua alegria, sua satisfação, ele diz: construí uma casa, a minha casa, e mobiliei. Ninguém faz isso assim. Quando ele vai detalhar, diz: não, trabalhei algum tempo, ganhei um dinheiro, vendi algum bem e comprei um terreno. É o passo a passo, o dia a dia, que Deus vem dar detalhadamente, tarde de manhã, a partir do primeiro, segundo, até o sétimo dia, como ele fez. Assim como um amigo nosso, tranquilamente ele pode nos dizer que construiu uma casa e mobiliou. Mas quando você vai ao fundo, se aprofundar, como que ele conseguiu, como que ele fez, como foi o processo, ele vai detalhar para nós os anos, os meses em que passou economizando para comprar um terreno, mais outros meses economizando, comprou material, guardou o dinheiro do pedreiro, passou meses construindo, até que finalmente concluiu, e com o tempo foi mobiliando até que concluiu, mobiliou. Ele só vê o seu amigo, após tudo isso, e dá aquela alegre notícia: construí minha casa e mobiliei. Mas não foi assim, num piscar de olhos. Tem sempre um processo. E foi justamente o que Deus fez e faz aqui na Bíblia Sagrada. Está feito, concluído para nosso conhecimento. E não há embaraço para aqueles que querem conhecer a verdade de Deus e crer no seu poder. Foi verdadeiramente, os dias estão aqui perante nós, todos os dias, dias e noite. 12 horas por noite, 12 horas por dia. O sol e a lua nunca falhou. O relógio de Deus está aí brilhando sempre. E são lindos. E tudo foi determinado por Deus desde o princípio, desde o quarto dia, quando ele criou este calendário da Bíblia. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui, terceiro dia, início do terceiro dia, aonde ele começa a dar vida, trazer a vida à terra que era sem forma e vazia. Está escrito no versículo 1 e 2. Ele agora entra no processo de nos explicar como que se deu o dia terceiro, que está já lá na introdução 1 e 2. Não é que há dois princípios, não é que houve ali até aqui um espaço. Como poderia aquilo ser um princípio e aqui ser outro princípio? Se está falando que Deus criou os céus e a terra. Aqui está simplesmente detalhando e você percebe: segundo dia, criação dos céus. Terceiro dia, criação da terra e a vida que Deus trouxe sobre esta terra. A primeira coisa que ele fez foi colori-la de verde. Produz a terra erva verde, a cor da esperança, né? A cor da vida, a cor da existência.
eu quero trazer aqui para você mais um teste de QI de fé. Veja o quanto você tem fé em Deus. Até onde vai a sua fé em Deus? Se ali há um espaço para dois princípios, se ali há espaço para bilhões de anos, se ali existir um animal, Lamanossauro, o nome deste imenso animal, este dinossauro, Alamossauro, corrigindo aqui o nome, Alamossauro. Se você pesquisar, ou se você conhece, você sabe. Se não, você pesquisa o Alamossauro, este grande animal, 12 metros de comprimento, 21 metros de comprimentos, que 12 de altura, sua envergadura. Se você pesquisar, você vai ver que este animal, segundo o documentário que fala sobre ele, que introduzem uma criação deste animal, uma existência deste grande animal, chamo você agora em um QI de fé. Em um QI de fé. Para você que acredita que houve bilhões de anos, e houve ali dois princípios onde há um espaço de tempo para esses bilhões de anos, para a ciência, para a teologia, criar aqui entre este momento do versículo 11, né? Vaiome Elohim, Terdesh, Haaretz, Desh, Esev, Mazeriá, Zerá, Etsperi, Eser Peri, Lemino, Axé, Zareovô, Al-Aaretz, Vaeri, Ren. Veja bem, disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Veja bem, início do terceiro dia, início da vida sobre a terra. Faça aí você um QI de fé. O Alamossauro, um animal de um comprimento de 21 metros, uma altura de 12 metros. Diz o documentário que ele precisava, ou precisaria, de 1 tonelada de folhas por dia para se alimentar. Barbaridade, isso. Como diz lá o sulista, né? Barbaridade, isso. 1 tonelada de folhas. Veja bem. E diz que ali nesse espaço, ou antes da criação, que só tinha um mar de águas, um imenso mar de águas, que não daria para a existência deste animal, nem de nenhum outro, porque não havia vida. Esse aqui é o primeiro passo no terceiro dia da criação, e de 24 horas cada dia, assim como é ainda hoje. Os dias não mudaram, Sol e Lua permanece o mesmo, o calendário de Deus é o mesmo, a verdade de Deus não muda, que a palavra dele não passa, é poder, e foi determinado assim por ele. Ele detalhou que os dias fossem tarde e manhã, e não mudou, permanece do mesmo jeito, provando que Deus é o poder. E tudo permanece como ele determinou. Início do terceiro dia, princípio da vida na terra, erva verde. Aonde ia existir um alamossauro, onde existia o dinossauro, e o que iria comer esse rapaz, esse tremendo monstro, que precisaria de 1 tonelada de erva verde por dia. Quando nós conhecemos a verdade e cremos no poder de Deus, jamais duvidamos que Ele criou todas as coisas, e aqui está a criação da vida sobre a terra. A primeira coisa foi erva verde. Esta é a palavra de Deus, a verdade e o poder, o mais antigo registro que temos do Criador, que além de criar pelo seu poder, ele sabia que nós seres humanos
passaríamos por isso, né? Muitos procurariam desconstruir o seu poder, desconstruir a sua verdade, criando para si ciências, as quais dão nome aos homens, né? Quando nós vemos essas grandes torres sendo erguidas, essas grandes ciências, ou grandes torres, falando de torres, nós vamos voltar para a videoaula 6, né? Na videoaula 6 eu deixei aí algo sobre a Torre de Babel. Acho que na aula, videoaula 7 também eu falei um pouco sobre isso, tenho dúvida agora. Mas na aula 6 nós falamos da Torre de Babel. Você vê que o homem, quando quer se perder, ele tira a glória que é devida à fonte, ao grande registro, ao mais antigo calendário, maior registro do poder de Deus, da criação de Deus, o qual é vida e trouxe vida à terra. Esse mais antigo registro, o calendário de Deus, vem nos tirar essas dúvidas, né? Para que nós não venhamos turbar os nossos corações. Se você quer crer em Deus, depositar a sua fé no poder de Deus, aí está, né? Um bom momento em que Deus está te dando a oportunidade de fazer um QI, uma introspecção, o quanto você crê em Deus, ou em quem é que você crê. No Senhor Ciência, os senhores da ciência, os príncipes deste mundo, homens que ganharam um nome para si. Foi a primeira perdição do homem na Torre de Babel, quando Deus demonstrou ali o seu poder sobre a terra, quando ele destruiu com água o dilúvio, onde mandou Noé construir a grande arca. Isso é a verdade, o poder de Deus, registro que está registrado no calendário de Deus, quando as fontes das águas, no dia 17 do segundo mês, 17 do segundo mês do ano de 1656, no calendário de Deus. Aos poucos, porque o tempo não nos permite falar tudo em um vídeo só, mas o nosso propósito aqui é passar todas essas datas, todos esses detalhes deste calendário verdade. A história é verdade, a história por trás da história, a verdade oculta por trás de algumas ou muitas mentiras, a verdade oculta, a verdade esquecida, a fonte esquecida, a quem nós deveríamos dar glória para Deus, através da sua palavra, a mais antiga escritura, o primeiro livro a ser impresso no mundo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o livro dos livros, e é este o grande registro que registra a palavra de Deus, e que nos traz esse calendário, datado de Adão até Jesus, o calendário da Bíblia. Vou passar a você paulatinamente, aos poucos, conforme o tempo, do princípio até o final, conforme a permissão de Deus. Esse é o nosso propósito, para que você conheça a história datada, porque era o propósito de Deus ao criar o seu calendário. Nada mais seria senão para deixar este registro verdade para os seus filhos, detalhado, aonde ele forma a primeira semana e forma os dias, e nos mostra que permanece ainda a semana de 7 dias, os dias tarde e noite, os meses de 28, 29, 30, 31 dias, e o ano de 12 meses. Do mesmo jeitinho, o sol e a lua nunca falharam, porque foi determinado por Deus esse calendário, brilha todos os dias e todas as noites pelo poder e determinação do Criador, que os criou para ser o calendário que registraria o tempo da nossa existência. Um dia diz a Bíblia que este calendário não mais existirá. Isto é um grande sinal da vinda de Jesus, fim dos tempos. E nós devemos conhecer e acreditar no poder de Deus, enquanto há vida e esperança, porque depois da morte, diz a Bíblia, que segue-se ao juízo. E as nossas escolhas em quem acreditamos pode determinar aonde passaremos a eternidade. As nossas escolhas determinam aonde passaremos a eternidade. Esta frase foi dita a Charles Darwin, criador da evolução das espécies, evolução dos animais, e por sua esposa, que por suas expressões
segundo o documentário, se você pesquisar sobre Charles Darwin, a história do documentário, você vai obter este conhecimento. Lá está documentado. Onde ela mandou uma carta para ele, quando ele estava ali fazendo seus estudos, suas pesquisas, desenvolvendo a sua ciência. Então, ela disse esta frase, uma frase muito importante para ele, uma frase de quem tem conhecimento do poder de Deus, de quem tem temor a Deus, provando que esta mulher era uma mulher evangélica, uma mulher que conhecia a palavra, a escritura sagrada, como também, já foi dito, o capitão do barco, o Beagle, no qual ele viajou fazendo suas pesquisas, Charles Darwin. Lá também Deus providenciou o capitão do navio, era um homem que acreditava nas escrituras sagradas, e os dois discorriam sobre. O capitão do navio defendia a criação de Deus, como estamos aqui, conhecendo, como está nas escrituras sagradas, da forma que Deus criou todas as coisas, através do seu poder, e que não havia bilhões de anos, que não havia dois princípios. E aí está o grande registro na palavra de Deus, para que venhamos conhecer e pôr a nossa fé no poder de Deus. Desde já, mediante a frase da esposa de Charles Darwin, eu deixo para você também a mesma, que você venha fazer uma introspecção, QI de fé e uma escolha. Observando esta frase, as nossas escolhas determinam aonde passaremos a eternidade. A frase dela para Darwin foi a seguinte: eu temo que a sua ciência faça com que passemos a eternidade em lugares distintos um do outro. Veja bem, aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus, do evangelho de Yeshua HaMashiach, o seu filho, aqueles que têm o conhecimento sabem que há duas eternidades. Passaremos desta vida para outra, para a eternidade. Segundo a Bíblia, não mais morreremos, mas após o juízo, ou sofreremos eternamente em uma eternidade de sofrimento, ou gozaremos eternamente com Deus em uma eternidade de gozo. Essas duas eternidades, como recompensa ou como castigo, porque não acreditamos no poder, na palavra de Deus, na sua salvação. Preferimos acreditar nos príncipes deste mundo, em suas falsas ciências, como diz em 1 Timóteo. Daqui a pouco veremos sobre isso no texto bíblico. Então, disse ela, temo eu, dizendo a Charles Darwin, seu esposo, em uma carta, está no documentário, pesquisa sobre Charles Darwin, e você terá certeza. É melhor crer do que duvidar, Disse Jesus a Tomé, sedes crente e não incrédulo, porque viste e creste, Tomé. Bem-aventurados são aqueles que não viram, ou não me viram e creram. E esta era uma palavra profética para nós hoje, para tantos que já alcançaram, para nós hoje esta palavra, com o seu poder escatológico, permanece de pé, viva e eficaz. Bem-aventurado é ainda hoje todo aquele que crer no Filho de Deus. Bem-aventurado, feliz, porque este está destinado a passar a sua eternidade junto a Deus, em uma eternidade de gozo, de paz. É o que ele promete na sua palavra, através da sua salvação, a vida eterna prometida por Jesus Cristo. Onde ele diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Disse mais ele, aqueles que na época o ouviam, ele disse que aquele que se envergonhar dele nesta vida, quem não confessar como seu Salvador, como não receber como Senhor da sua vida, não crendo na sua palavra, no seu Evangelho, diz que ele também se envergonhará naquele dia do tal.
e este passará a sua eternidade em sofrimento, porque não creu na palavra de Deus, que é o próprio Yeshua HaMashiach, o Verbo, que estava antes do princípio, no princípio, e ele é a palavra, onde ele disse que eu mesmo não vos julgo, mas a palavra vos julgará naquele dia. Ou seja, e é ele quem vai julgar, ele, a palavra, quem vai nos julgar naquele dia. Se cremos, então seremos salvos para a vida eterna. Se não cremos, então passaremos a eternidade de sofrimento por não crer no unigênito Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, o Verbo de Deus que testificou dele João Batista. Ao batizá-lo, disse ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os profetas testificaram dele, a Escritura Sagrada testifica dele. Ele é o princípio, antes do princípio, no princípio ele é o fim e a eternidade. Porque a eternidade não tem fim, ele é eterno. Louvado seja Deus. Então, pense você enquanto vida. Assim como Charles Darwin, quero revelar para você aqui agora o que disse no começo, aquilo que prometi no começo. Prometi de te revelar a última frase de Charles Darwin. Vou lhe dizer a fonte para que você também possa conhecer e saber que não sou apenas eu, mas que há mais outros, até maiores que eu secularmente falando, que também afirmam com certeza isto que disseram. O Dr. Josué Irion, Dr. Josué Irion, pesquise por este nome e você vai ouvir também dele o que disse Charles Darwin, estando ele já no fim da sua vida, muito doente. E assim ele passou sua vida muito doente, teve dolorosas percas, né? Creio eu que por castigo de Deus, pela sua desobediência, por querer desconstruir a verdade de Deus. Mas Deus, que é misericordioso, nós vemos na Bíblia Sagrada, a misericórdia de Deus manifesta quando os judeus, escribas e fariseus, levaram aquela mulher adúltera diante de Jesus e disse: olha, segundo a lei ela tem que ser apedrejada, tu o que dizes? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Diz que todos saíram, desde o mais velho até os mais novos. Ninguém ficou para condenar aquela mulher. E aí foi manifesto a misericórdia, porque homens pecadores estavam ali julgando pecadores. E ele viu que a forma estava errada. A lei é correta, mas a forma estava errada. Porque quem deveria condenar ou julgar sobre pecados é o único justo que pisou esta terra, a quem Deus deu o poder que por ele nós pudéssemos chegar até a Deus em oração, em comunhão do Espírito Santo e um dia na salvação, na recompensa, na vida eterna, conforme o que ele prometeu ali em João capítulo 14, a partir do versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se deixe enganar, não se deixe confundir, não se turbe, não se engane. Ninguém vos ensine doutrinas falsas para que vocês venham crer neste fermento desta massa que põe a perder, mas que vocês possam crer na verdade. Quando ele disse: crê em mim, crê também no Pai que me enviou. Crê em Deus, crê também em mim, porque ele era enviado de Deus a este mundo para ser ele, como disse João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele ali aliviou a condenação daquela mulher. E lá na cruz do Calvário, mostrando mais uma vez a sua infinita misericórdia, quando o ladrão que estava à sua direita reconheceu que ele era o Senhor, era filho de Deus, e fez um pedido ali por volta dos seus últimos suspiros de vida, aonde ele estava condenado pelos homens,
E segundo a Bíblia, se assim ele morresse, estaria condenado por Deus. Seria condenado no dia de juízo a sofrer eternamente pelos seus pecados. Mas ele fez um pedido inusitado. Ele pediu a Yeshua HaMashiach, que ali também se encontrava crucificado pelos nossos pecados. Segundo o projeto de Deus, o Cordeiro de Deus, sacrificado, imolado pelos nossos pecados, único justo, que tinha o poder, o direito de julgar, de condenar, de salvar, de perdoar pecados, como ele disse, quando curou aquele paralítico, quando o fariseu ali o indagava, queria interrompê-lo de fazer o que fazia, a obra de Deus aqui na terra. Por tantas vezes eles tentaram. Jesus foi rejeitado por todos, porque diz a Bíblia que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Qual seriam os seus? Além de judeus e israelitas, quem são outras nações para quem Deus enviou Jesus? Qual é a nacionalidade de Jesus em carne? Onde ele encarnou? Foi justamente os seus, a partir de seus irmãos, que Maria teve a Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Mas teve também outros irmãos. A Bíblia diz, quando alguém chegou para Jesus, ele estava em um discurso, pregando o Evangelho, alguém chegou e disse: eis que está aí a tua mãe e os teus irmãos, e te procuram. Ele disse naquele momento: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Examine as Escrituras e você vai conhecer. E não mais se deixará enganado que o único filho de Maria foi Jesus. Não se deixe enganar, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, o Verbo que encarnou, a salvação, o caminho, a vida, tudo estava nele. A Bíblia diz que tudo que Deus criou, criou por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Toda a obra foi registrada na pessoa de Yeshua HaMashiach. Todo o poder foi dado a ele. Ele é Deus como Pai. Ele afirmou na aula passada, eu mostrei o texto, onde diz: eu e o Pai somos um. Próximo à sua ascensão, ele disse que eles conheciam o caminho. Aí Filipe disse: nós não sabemos não sabemos para onde tu vai, como podemos conhecer o caminho? Então ele fez um pedido a Jesus, Yeshua HaMashiach. Disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e dizes: mostra-nos o Pai. Crede-me pelo menos pelas obras. Eu e o Pai somos um. E a Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nem por João, nem por Maria, nem por Antônio, por Joaquim, por Cício, Damião, por ninguém. Só há o nome dado debaixo dos céus. Há um nome de um justo, Yeshua HaMashiach, o justo de Deus, o Salvador do mundo, porque é isso que significa o seu nome. Yeshua, salvação. Este é o significado do seu nome, porque para isso ele veio. Somente por ele disse em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito. Vou-vos preparar lugar, e se eu for, virei outra vez. Veja só, essa palavra parece que ele deixou uma dúvida no ar, né? Se eu for, no momento da despedida, com os seus discípulos ali no Monte das Oliveiras, onde ele ascendeu aos céus, e se eu for, porque ele tinha certeza que o momento era chegado, e a partir daquele momento, ele subiria aos céus, a olhos nus aos seus discípulos, seriam testemunhos oculares deste grande acontecimento. Por isso eles saíram com muito poder, com muita glória, com muita graça, a pregar com certeza este evangelho, porque eles acreditavam não só no que ouviam, mas no poder que viam, na santidade do justo, que verdadeiramente pelos seus feitos e por todos os sinais apontava Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho de Deus,
assim como revelou Pedro, tu és o Filho de Deus. E naquele momento, se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa dele era que ele subiria, ele subiu aos olhos nus, e enquanto ele subia, os discípulos olhando para cima, aparecia a eles 2 anjos, disse: varões, por que olhais para cima? Assim como estão vendo ele subir nesta nuvem, da mesma forma verás ele descer, o Filho do Homem, com grande poder e grande glória. E essa é a nossa esperança, a esperança daqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que são filhos de Deus, porque foi dado-lhes este poder por acreditar e por receber Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. O poder desse evangelho transformador, este poder desse evangelho que salva. Louvado seja Deus para todo sempre. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então nós somos gratos a Deus por tudo que Ele fez, pelo seu projeto lá em Efésio, antes da fundação do mundo, quando ali também no Bereshit, capítulo 1, qual estamos estudando, Ele introduz Jesus Cristo, o princípio, o verbo, e João testifica, Ele é o verbo que estava com Deus, Ele é o verbo que é Deus, Ele é o verbo que é a palavra, Ele é o verbo que é a verdade, Ele é o verbo que é a vida. Mesmo assim, foi rejeitado pelos seus. Mas bem-aventurado, disse ele, aqueles que não me viram e creram. Você tem a oportunidade de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador enquanto vida. Enquanto vida, a esperança após a morte. Segue-se ao juízo. E daí, às eternidades. Conforme a escolha que fizermos, determinará aonde passaremos essa eternidade. Em gozo ou em sofrimento eterno. Preparado este sofrimento para o diabo e seus anjos. Pela bondade de Deus, Ele preparou para o diabo e seus anjos, mas não da vontade dele, primitiva, primordialmente falando. A vontade de Deus é que todos venham conhecer a salvação em Jesus Cristo. E que todos se arrependam, porque diz que Deus amou o mundo, a todos, de tal maneira que deu Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E o perecer aqui é morrer, e esta morte não está falando de morte física, mas está falando desta eternidade, onde aqueles que morrerem, espiritualmente falando, ou seja, apartarem-se de Deus, apartassem da glória de Deus, não crerem, não receberem a salvação, rejeitarem a Jesus. São esses que estão mortos espiritualmente e herdarão esta eternidade de sofrimento após o juízo. Ao contrário daqueles que crerem, aceitarem, receberem, tornando-se filhos de Deus, a promessa está guardada, a recompensa está guardada onde a palavra é: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Antes da fundação do mundo, o projeto daquele que é onisciente, onipotente, sabe todas as coisas e todo o poder está nas mãos dele. E a salvação nada mais é de que 2 atos de Deus. No primeiro, um ato soberano, porque somente ele poderia nos salvar, através de Yeshua HaMashiach, o seu Filho único justo, que perdoa os pecados, que é a vida, é o caminho e é a verdade. E ele diz que somente por ele nós podemos chegar até o Pai. Somente por Yeshua HaMashiach. Aqueles que rejeitarem jamais encontrarão o caminho que é ele próprio. Como pode chegar aos céus se o caminho é Jesus? E rejeitando o caminho, como pode chegar? Negando a Jesus, ele diz que lá seremos negados diante do Pai. Porque nos envergonhamos da sua palavra, nos envergonhamos de servir a ele fielmente. Então por isso também seremos envergonhados diante do Pai e passaremos a eternidade de sofrimentos, porque não recebemos o unigênito de Deus, a salvação de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Uma
recomendação que Paulo, sábio Paulo, aluno de um dos maiores professores ali em Israel, Gamaliel, seu nome, professor de Paulo, grande e renomado professor. Paulo era conhecedor fariseu, conhecedor de todas as leis, o qual teve um encontro com Jesus Cristo. Ele perseguiu o povo de Deus, mas após ter recebido a Jesus Cristo, ter compreendido a verdade, o caminho que leva a Deus, ele viu que estava praticando um grave pecado e passou ele a ser apóstolo de Jesus Cristo e a pregar este evangelho a um dos seus filhos na fé, um dos seus discípulos. Ele deu esta grande recomendação que serve para nós hoje. Só Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. E às oposições da falsamente chamada ciência, diz a Bíblia Sagrada, o sábio Paulo, aluno do sábio, grande e renomado professor Gamaliel em Israel. E aí está Paulo nos ensinando, não só a Timóteo, mas a palavra é viva e eficaz e se renova a cada dia. E hoje nós podemos entender, compreender e observar esta escritura sagrada. Guarda o depósito que te foi confiado, guarda o caminho que você conheceu, guarda o nome Yeshua Hamashia, a vida eterna, a salvação de Deus, o Cordeiro de Deus. Isso te foi confiado por Deus. E tenha horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. As oposições, elas se opõem ao poder de Deus, elas se opõem à criação de Deus, elas se opõem à verdade de Deus, a falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. Veja bem o tamanho perigo de você defender, de você crer, de você fazer escolha pela ciência dos homens, dos príncipes deste mundo. Quando você professa a fé na ciência, veja bem o tamanho prejuízo dessa escolha. Assim fizeram muitos no passado e se desviaram da fé. A certeza na criação de Deus, na verdade de Deus, na palavra de Deus e no seu poder em criar todas as coisas assim como criou. A graça seja contigo. Amém. A primeira carta a Timóteo foi escrita de Laodiceia, que é a metrópole da Pirígia Pacaciana. Então, aí está a nossa aula 8. Já agradecendo a todos que estiveram aqui. Aguarde aí, que estamos em sequência deste calendário, pouco a pouco. Iremos passar por todo este calendário, chegando até Jesus, o ano de 6.200. Aliás, até nós, o ano de 6.265. Quando chegarmos até Jesus, ainda estamos ali por volta do ano 4.200, 250. E até nós chegaremos com o calendário da Bíblia, toda a sua história, todos os detalhes de conhecimento, né? Você pode aí, sendo você mais inteligente do que eu, e eu creio que você terá mais facilidade também de ter o conhecimento com o hebraico, que aí está posto nas telas. Pode você também aprender as palavras em hebraico, saber as raízes, para que ninguém mais venha te enganar, né? Porque quando falamos também da palavra de Deus hoje em dia, alguém diz: você conhece a Bíblia hebraica? Você conhece o hebraico? A língua original em que foi escrita a palavra de Deus? A partir daí agora você conhece os textos principais, a demonstração do poder de Deus. E esse é o intuito, que você venha ter conhecimento também, ainda que em partes, mas você querendo pode chegar ao completo, conhecer toda a Bíblia também. Vou colocar aqui o máximo de texto possível. E estamos aqui arranhando, só soletrando, mas você que é mais inteligente, tem mais inteligência do que eu, você pode aprender com mais facilidade e na sua plenitude.
Então, se assim eu não alcançar o objetivo de conhecer, mas está para você que é inteligente, é sábio para conhecer, e depois, se possível, você passa aí umas aulas para nós. Grátis, né? Assim como estou passando aula grátis para você aqui, da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus e que Deus continue abençoando. Obrigado por participar da nossa videoaula 8 e até a videoaula 9. Que Deus te abençoe.